Olá, meu amigo, minha amiga baterista que acompanha a Tia Drums. Estamos de volta aqui com nossos vídeos técnicos e hoje nós vamos mostrar para vocês um lançamento que a PBR trouxe para o Brasil, que são as caixas da Hardbeat. É uma marca da própria PBR que está fazendo um trabalho super legal, muito cuidadoso, e essas caixas aqui são a prova de que realmente é um trabalho muito bom, uma coisa que a gente tem que ficar atento, esperto, que são produtos bacanas com ótimo preço, um custo-benefício real. Realmente você tem um benefício bacana mesmo com esses instrumentos aqui e vai ser um sucesso, eu tenho certeza. E a gente vai mostrar para vocês agora tudo em detalhes, pedacinho por pedacinho. Caixas de metal, de aço e as caixas de metal de alumínio, dois corpos diferentes que vão dar sonoridades diferentes, tem a construção aqui, pensamentos construtivos diferentes. Então fique até o final do nosso vídeo, preste bastante atenção, tem bastante conteúdo bacana para vocês aprenderem mais um pouquinho e a gente aprender um pouco mais junto aqui sobre caixas de metal. E para começar esse nosso review aqui direitinho, a gente vai começar a falar um pouco sobre a diferença da construção dos cascos de alumínio e os cascos de aço e o que isso impacta no som do instrumento, né? Gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre isso é a dureza do metal. Então, quanto mais duro o metal, mais harmônico ele vai produzir. E quanto mais grave o metal, menos harmônico ele vai produzir. E também, quanto mais mole, mais grave ele vai ter na sua essência. O som do metal ele vai ser mais grave. Então, se a gente tem aqui um modelo de aço, a gente vai ser mais agudo. Se a gente tem um modelo de alumínio, ele vai ser mais grave. Por isso que, às vezes, a gente consegue chegar em tons bem graves com caixas de alumínio, que às vezes até assim, tipo uma caixa de 6,5 de metal é mais agudo do que uma caixa de 5,5 de alumínio. Isso é a característica do metal, do alumínio em relação ao aço. Também o alumínio tem um pouco menos de volume, né? Isso também é uma característica do próprio alumínio. Como ele é mais mole, ele absorve um pouco mais a vibração, então a gente tem menos volume. Então a caixa de aço ela vai ser mais aguda e vai ter mais volume, e uma caixa de alumínio ela vai ser um pouco mais grave, vai ter um pouco menos de volume. Não que ela não vai ter um bom volume também, ela tem, precisa ter um pouco menos. Então isso é uma característica dos materiais. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a construção dos cascos. Esse casco aqui de aço, ele é um casco que você pode reparar que ele tem uma voltinha aqui no meio, ó. Essa voltinha do meio aqui é um clássico na construção de caixas de aço. Ela tem duas funções, né? Ela tem a principal função dela é deixar o casco mais rígido. Então, quando a gente tem um vinco no casco, ele fica muito mais duro, ele fica mais forte e então ele vai estruturar a caixa. Então, ele vai servir tanto para dar uma mudança um pouco no timbre também, porque quando ele está liso totalmente, ele vai vibrar muito mais, vai soltar mais harmônico. Então, essa coisa ele vai dar uma segurada, como se fosse um pouquinho martelado, sabe? A caixa martelada, ela segura mais, porque daí ela vibra menos. Por caixa martelada a gente fala depois, mas isso aqui ele serve estruturalmente e para o timbre, né? E essa caixa de alumínio é uma caixa lisa, né? As caixas de alumínio tem bastante caixa lisa, assim, é uma coisa bem normal. Também você pode usar o vinco na de alumínio, mas essa aqui é mais lisinha, que a gente vai ter a vibração mais natural do próprio alumínio. E essas caixas, todas as duas, elas têm um rebaixo da esteira super bem feito, largo. Então é um rebaixo grande que dá para você usar esteiras maiores. Você pode usar a esteira de 30 fios tranquilamente nessas duas caixas. Isso também é sempre um detalhe importante. A gente faz muito esse serviço aqui na oficina, que é de adequar o rebaixo da esteira, ou a cama da esteira, como se diz também, para as caixas, para as esteiras largas. Porque não adianta nada você ter você comprar uma esteira de excelente qualidade se o rebaixo da sua esteira não comporta uma esteira larga. E como as pessoas gostam, às vezes, fazer a afinação mais grave com a esteira larga, essa aqui é uma opção legal. Tanto as de 5,5, como são essa aqui, quanto as de 6,5, essa aqui do lado, todos os rebaixos são muito parecidos. Agora, falando uma questão polêmica também, que a gente vai começar a entrar na questão do aro agora. Os aros dessa caixa eles são diferentes entre si e a gente tem um pensamento aqui diferente para poder ter essa escolha desses aros. A caixa de aço ela é uma caixa com 8 afinações e a caixa de alumínio é uma caixa com 10 afinações. Aí vamos lá, Fabiano, é melhor a de alumínio do que a de aço? Não caiam nessa.
Isso é uma lenda que a gente tem no Brasil, que eu não sei como é que isso começou e foi e ficou até hoje. As caixas de 8 afinações, as caixas de 10 afinações, isso não faz uma caixa ser melhor que a outra, tá? Existe caixa de 8 afinações que custam $600, $700. Isso não tem nada a ver com qualidade sonora. A gente tem aqui caixas de várias marcas, várias caixas vintage, que tem um som maravilhoso, que são de 8 afinações. E isso realmente não é um demérito, tá? Mas vamos pensar aqui agora no som. O som do aro e por que tem essa escolha. A caixa de 8 afinações, ela é uma caixa de aço. Então, ela é uma caixa que naturalmente ela é mais aguda. Então, você pode ter sons nela com 8 afinações, puxar menos a afinação e ela já vai ser mais aguda. E para garantir que esse funcionamento todo seja bom, que tudo dê certo, eles optaram em botar um aro Power Hoop. Esse aro da caixa de metal, ele é 2.3. O que o aro 2.3 vai fazer? Além de te dar um rinshot legal e fazer assim, um som bacana, ele é mais duro. Como ele é mais duro, você vai conseguir com 8 afinações puxar ele bastante e você vai conseguir uma afinação bem aguda com ele, e também ele seca um pouco mais os harmônicos. Lembra que eu falei que a característica dos cascos de aço é ter bastante harmônico? Então, com esse aro aqui um pouco mais grosso, você vai secar um pouco mais os harmônicos. Vamos aqui agora para a caixa de alumínio. A caixa de alumínio já tem 10 afinações, como eu falei antes. Então, para você ter uma caixa de 10 afinações, você pode fazer afinações mais altas. Então, você consegue com 10 afinações fazer uma afinação mais alta. Como ela é uma caixa mais grave, você podendo fazer afinações mais altas, você vai conseguir equilibrar os timbres. Então, você vai conseguir ter afinações agudas com uma caixa que já tem um corpo grave. Então, ela vai ter um corpo grave, só que você vai conseguir fazer afinações mais altas. E para compensar um pouco também essa questão dela não produzir muitos harmônicos, foi optado, nessa casa dessa construção, fazer um aro 1.6. É um aro 1.6 muito bem construído, tá? Ele é super alinhadinho, ele é ótimo. Realmente são instrumentos muito bem construídos. E ele vai dar esse harmônico, essa coisinha, essa pontinha, que se tivesse colocado um aro mais grosso nela, ela ia morrer. Então, se você tem uma caixa de alumínio, você bota um aro grosso, a tendência é que ele fique um pouquinho mais fraquinho. Claro que você pode usar também um aro Power Hoop, você pode usar um die-cast, isso aí já são características que a gente vai colocando na caixa para a gente ter a sonoridade que a gente procura, né? O som que a gente procura. Então, esse é o conceito básico desses dois cascos. Vamos falar agora aqui dos automáticos. Então, nós temos dois modelos diferentes aqui que vocês podem observar, né? Poderia usar o mesmo modelo em cada uma das caixas? Não, aí que tá. Esse aqui é um modelo mais tradicional que a gente tem, né? Que é o modelinho de gaveta, né? Que é um modelo que é a Pil que lançou isso aqui nos anos 70 e é muito bacana. E aqui é um modelo um pouco diferente. Apesar do funcionamento ser igual, ele é tipo uma alavanca, né? Parece uma alavanca de ligar a máquina, uma coisa assim, é um pouco mais industrial assim, né? A construção. Por que eu não poderia colocar esse automático nessa caixa? Justamente por causa desse vinco, né? Então, ela não colocaria, porque essa parte aqui do automático, ela é reta. Então, a gente não consegue usar numa caixa que tem vinco um automático desse modelo. E eles criaram uma solução bem interessante, eu acho, para colocar esse automático de gaveta aqui. Normalmente, vocês podem reparar, a caixa que tem vinco, automático é aquela abertura lateral, e não esse aqui, né? Mas aqui, ó a solução que eles criaram aqui, bem interessante. Agora, para vocês entenderem o funcionamento desse automático e por que foi uma solução tão bacana para esse modelo aqui. Eles desenvolveram um automático que essa parte aqui da fixação ela é baixa. Então, eu consigo instalar o automático da metade para baixo da caixa e ele vai funcionar perfeitamente. Só que também, você colocar um automático da metade para baixo na caixa, normalmente, na caixa 5,5, você deveria ter colocado um automático de caixa pico. Por quê? Os automáticos de caixa pico, eles são pequenininhos, eles são feitos para caixas muito baixinhas, então a altura da onde vai entrar a esteira neles ela é maior, assim, ela é um automático bem curtinho, e aí quando fica esse fio da esteira aqui, ó, esse fio da esteira embaixo, ele fica assim, quando a gente fecha o automático, ele vai ficar assim, ele não vai ficar reto assim.
Isso é um problema que acontece quando a gente instala automático baixo. É um detalhezinho técnico meio chatinho da gente entender, mas isso aqui seria um grande problema se essa caixa não tivesse uma soluçãozinha bem simples, mas muito inteligente que eles colocaram no automático. Que é o seguinte, é essa chapinha aqui, ó. Essa chapinha do automático faz com que a esteira venha aqui e ela vai ficar aqui, o fiozinho da esteira. Então ele vai levantar o fio da esteira e vai funcionar perfeitamente. Para vocês entenderem, eu vou mostrar aqui a caixa de aço para vocês com o automático em funcionamento. Então agora mostrando para vocês na prática como é que funciona essa chapinha ali, por que ela é tão importante e fundamental para o funcionamento desse automático. Então ó, a gente vai abrir aqui ó, a esteira e vai soltar. Aqui, quando ela estiver aberta, a peça, assim, a fitinha, ela vai ficar num desenho na parte de cima, aqui na parte onde encosta, onde prende o automático, que vai fazer com que ela desça mais. Então ela vai fazer uma barriguinha embaixo, aqui, e a esteira vai ficar aberta, sabe? Ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ficar, não vai encostar. Se ela tivesse reta, a esteira, quando a gente soltasse, ela ia ficar assim. Sabe quando você solta a caixa, ela fica encostando assim, ela não vai direito? É isso. É quando a esteira está muito baixa. Então, esse formato de subir a esteirinha um pouquinho para cima, a fita, desculpa, subir a fita um pouquinho para cima, vai fazer com que a esteira ganhe esse formato mais arredondadinho e ela não encoste na pele. Então é uma solução muito interessante, uma coisa técnica muito bacana que mostra um pouquinho do refinamento e do pensamento da construção desses instrumentos, que realmente é muito perfeito, né? E aproveitando que a gente está falando aqui de como a esteira se comporta, eu vou mostrar a esteira que vem na caixa para vocês, tá? Então a esteira que vem é essa aqui, é uma esteira de 20 fios, é uma esteira que é super bem construidinha, tá? Ela é bem bacana, a solda dela é super bem feita, vocês podem ver aqui no detalhe, uma solda bem feita, e ela tem uma característica também legal, que ela nessa parte aqui, ela tem esse relevo que é mais alto e que tem os furinhos. Aqui você consegue colocar a cordinha para prender a esteira, para quem gosta de cordinha, esteira mais sensível do que tudo, ela acopla perfeitamente e ela não fica presa na pele. Então, ela não vai atrapalhar a ação da esteira na pele. Então, esse é um detalhe de construção bem legal, que tem bastante caixa, mas em boas esteiras isso é legal que aconteça. E ela vem com a fitinha, né, que é a fitinha de gorgurão, que é uma parada que eu gosto bastante. Eu acho um sistema de fixação interessante, que ele é meio do caminho entre a corda e a fita de nylon, né? Aquela fita de nylonzinha mais dura, que é mais resistente também. Dificilmente ela vai quebrar, é uma coisa assim forte, mas também acho que ela prejudica um pouco da ação da esteira, da maneira que eu gosto, né? Que eu gosto de uma esteira bem sensível, uma esteira bem levinha. A fitinha, para mim, é um sistema muito bacana, junto também com a cordinha também, que é bacana. Enfim, todos são bons, mas a característica da fita é essa, é ser um híbrido entre o nylon e a cordinha. E essa caixa aqui também tem uma coisa bacana, que é a de 5,5 de aço. É a única que vem com um abafadorzinho interno. Com esse abafadorzinho aqui, que é uma coisa que eu acho bem legal. Acho que poderia vir em todas, né? O pessoal da Hardbeat depois quiser mudar, mas eu acho isso aqui bem legal. É uma coisa meio antiga, uma parada vintage, mas é muito bacana. Ele ainda tem um botão bem bonitinho aqui, botão meio vintage e bem bacaninha. Então é uma caixa bem legal. E para finalizar mesmo, acho que a última coisa que eu vou mostrar para vocês aqui que é a canoa dessa caixa, sabe? Ela é bem legal. Eu deixei aqui por último, mas não menos importante, a construção da canoa. Ela é uma canoa bem interessante, uma canoa padrão, assim, bem standard, bem conhecida de umas marcas aí, né? Parece bastante com a canoinha da Ludwig, da Pinguim, da nossa saudosa Pinguim e tal. Achei uma coisa bacana. E vocês podem reparar que ela é uma canoa super bem feitinha. Ela tem uma parede grossa, parece bastante mesmo com a canoa da Pinguim. Ela tem uma parede larga, então aqui a gente tem uma garantia de que a rosca tá boa, vai durar bastante. Ela tem uma parede aqui assim, ó, é bem forte. Eu acho que é uma boa canoa, que eu acho que a gente não vai ter muita dor de cabeça com canoas. A gente já teve alguns modelos de instrumento nacional, a gente teve bastante problema com isso. E ela também é uma canoinha que vem com um nylonzinho, que hoje em dia já todas vêm com esse nylon.
Antigamente esses modelos vinham com uma mola, né? E a mola ela tem essa característica de fazer barulho. E aqui não tem, que é muito importante para a caixa de metal, que já propaga muitos harmônicos, muito todo. Você ter uma caixa de metal com mola, realmente não é uma boa. A gente precisa abafar a mola para poder acabar esses harmônicos. E é isso, ela vem com uma pele porosa também, né? Uma pele porosa na batedeira, na resposta uma vem transparente, a outra vem uma pele leitosa, mas também as duas são bem fininhas, são ótima afilação, não muda muito o timbre de nada com relação dela ser porosa ou dela ser porosa, desculpa, dela ser leitosa ou dela ser transparente, não muda muito o timbre, são caixas muito boas, a gente já tem um vídeo aí com som, vocês vão ver, então é isso. Essas são as caixas da Hardbeat, são caixas muito legais, eu acho que vale super a pena você conferir o som, você vir aqui na loja testar, quem puder vir aqui, quem não puder, a gente está fazendo uns vídeos bem legais assim, para você conferir bem o som dela. E é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um abraço para vocês que curtem a gente, Fabiano Tchai mais uma vez falando para vocês aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.